A paz de Cristo, glória a Deus, louvo a Deus por esta oportunidade. Agradeço ao pastor Christian, pastora Daniele, todos os pastores, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos participando desta série de mensagens. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no texto de Apocalipse, capítulo de número 2. Na continuação do nosso estudo, vamos falar sobre a carta à igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso de número 18. E eu também louvo a Deus pela vida do nosso pastor Silas, por esta orientação que o pastor Christian tem nos dado, e também sobre a nossa igreja, Igreja da Palavra, de poder falar as mensagens que nós vamos falar aqui hoje. Porque, irmãos, eu estava estudando, meditando, eu falei, Jesus, não é em qualquer lugar que você pode pregar o que está aqui hoje não. O que eu vou falar aqui hoje com os irmãos, não é em qualquer lugar que você pode falar mais não. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, porque nós podemos falar a verdadeira, fiel palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, a partir do verso de número 18, assim está escrito: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina e engane os meus servos, para que se prostitua e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso do oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Graças a Deus. Palavra maravilhosa é a palavra de Deus. E nós estamos aqui nesta quarta carta. E só para recapitular alguns dos pontos que nós já falamos durante esta série. Nós falamos sobre a igreja de Éfeso, onde a palavra-chave que você guardou na sua mente foi a palavra do amor. Depois, quando a gente estudou Esmirna, a gente tem outra palavra-chave ali, a gente falou da igreja fiel. Então a gente guardou a palavra fidelidade. A gente na semana passada estudou a igreja de Pérgamo, e a gente guardou que aquela igreja também tinha várias doutrinas, mas a gente precisava se arrepender, arrependimento. Terceira carta. E hoje a gente vai começar a falar da igreja de Tiatira, cuja palavra que nós vamos falar hoje é uma palavra importante. Você também vai estudar ela no domingo, na RBD, então você não falte. Hoje é um pedacinho, domingo tem mais. Amém? Então vai ser a palavra santidade. Ou você poderia dizer assim, é uma palavra também que você pode usar em outro sentido. Intolerância. Intolerância ao pecado. A palavra santidade aplicada aqui nessa igreja, nós vamos meditar hoje sobre a intolerância ao pecado. Se fala muito sobre intolerância hoje. Intolerância religiosa, intolerância isso, intolerância aquilo. Só que aqui nós temos um Jesus maravilhoso, poderoso, eterno. E esse Jesus não tolera o pecado. Nós como crentes, como igreja de Jesus, também precisamos ser intolerantes ao pecado. Toleramos ou aceitamos que o pecador venha, aceite a Cristo, mas ele será transformado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Ele vem como está, mas não fica como está, porque o Evangelho de Jesus transforma essa vida. E aqui nessa carta nós vamos falar sobre esses aspectos importantes. Algumas lições só para relembrar, que dentro de cada igreja, você vai estudar aqui, que tem igrejas, pessoas que são fiéis e pessoas que são infiéis.
Você encontra dentro de uma mesma igreja, dentro de Éfeso, dentro de cada igreja que a gente já estudou, tem aqueles que estão errando e tem aqueles que estão acertando. Você encontra isso em cada igreja. Então você também encontra mais uma lição, que é o seguinte: a igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser. Muitas vezes uma igreja que era rica por fora, financeiramente, Jesus dizia: olha, você é pobre. Aquela que dizia estar viva, ela é morta. Então Jesus, ele está falando assim: eu tenho os olhos como chama de fogo, e eu consigo ver e dar o verdadeiro diagnóstico da igreja. É Jesus quem dá o diagnóstico, não sou eu e não é você. Não sou eu que julgo, não é você que julga. Quem julga é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem diz assim: eu tenho os olhos como chama de fogo, eu estou falando. Ele diz assim: é o Filho de Deus quem está falando. Ele quem passa o diagnóstico das nossas vidas. Graças a Deus por isso. E aqui no capítulo, no terceira lição que a gente tem, é que Jesus anda no meio da igreja. Jesus, ele está andando. E com qual a finalidade disso? Para nos dar a oportunidade de encontrar aqueles que estão diagnosticados. Por que você faz exame? Você faz um exame e de repente o exame te mostra uma coisa ruim, uma doença. O exame te mostra que você está doente. Para quê? Só para você ficar sabendo e não faz nada? O exame te diagnostica para que você possa tratar. Então o Espírito Santo, ele olha para a minha vida, ele olha para a sua vida, porque eu preciso ser tratado. Nós precisamos ser tratados. Então quando ele vê o nosso defeito, quando ele vê a nossa dificuldade, ele está dizendo: olha, estou te dando a oportunidade de você mudar de vida. Jesus não aplica o juízo sem antes avisar. Ele não aplica nenhum tipo de correção, ele não aplica nenhum tipo de julgamento final antes de pelo menos nos avisar. Então ele está dizendo aqui que ele está dando oportunidades, graças a Deus por isso. E também ele faz promessas a todos os que são fiéis e aqueles que são vitoriosos. Então você vai encontrar isso em todas as cartas. Você tem essas oportunidades que o Senhor Jesus está dando a cada uma dessas igrejas. E aí eu quero começar aqui dando um contexto para você da cidade de Tiatira. Algumas lições importantes do contexto histórico dessa cidade. De todas as 7 igrejas, essa é a menos importante. Não a carta, digo a cidade. Guarde isso. A igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor. A igreja de Pérgamo, grandes templos. A igreja de Esmirna, uma igreja também operosa. Agora, quando você olha para a igreja de Tiatira, ela era a igreja que estava ela tinha uma vantagem, que era a sua rota comercial. Era só a questão do comércio que lhe importava, porque ela era a menos importante de todas as cartas. Ou melhor, a menos importante de todas as cidades que você tinha naquela região. Mas o comércio era algo que era vibrante naquele lugar. E aqui a gente entra com algumas questões importantes, porque dentro da sua geolocalização, você tem o quê? Você tinha o comércio da Ásia e da Europa, então se passava por ali para fazer o comércio. E ali tinha muitos comerciantes. E por ter muitos comerciantes, essa cidade tinha uma característica especial. Ela criava grêmios, associações. Associação do sapateiro, associação do tintureiro, associação do costureiro, associação do ferreiro, associação, e assim vai. Tinha diversas associações, grêmios, conglomerados, onde as pessoas faziam acordos para poder vender, para comercializar. E cada uma dessas associações, você tinha situações específicas dentro dessas associações. Para fazer parte dessa associação, para ser membro dessa associação, para vender nessa associação, você deveria cumprir alguns critérios. E é aí que mora a situação da igreja de Jesus. Essas associações tinham deuses que eram patronos: o patrono do sapateiro, o patrono do ferreiro, o patrono de tal comércio. O que aconteceria aqui então? Para você fazer parte, essa associação, ela promovia festas, ela promovia cultos, ela promovia adoração, ela promovia rituais que, para quem era crente em Cristo Jesus, aquilo conflitava com a sua fé. Eles faziam acordos, e dentro dessas associações, você tinha, por exemplo, muitas coisas que eram ocultas e que aconteciam dentro dessas associações. Sabe, sociedades secretas, onde você tem uma festa exclusiva, só quem é membro entra, e aquele membro participa de algumas festas. E estas festas compreendiam em alguns cultos de deuses pagãos.
E dentro desses cultos pagãos tinha-se a idolatria, a prostituição e tantas outras práticas que a Bíblia vai chamar aqui de profundezas de Satanás. E então, para quem era crente em Cristo Jesus, era difícil participar. Aliás, não dava para participar. Essa é a questão. Então você tinha essas diversas agremiações nessa cidade. E uma coisa importante que a Bíblia nos relata, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, é que uma mulher desta cidade, de Tiatira, Lídia, ela estava lá na cidade de Filipos, na Europa. E ela foi uma das primeiras mulheres a serem impactadas na Europa, a primeira cristã a ser impactada pela pregação do Evangelho de Paulo. Alguns chegam a dizer que por causa desse impacto, ela volta para a sua cidade, era vendedora de púrpura, ela fazia parte de associações comerciais, e ela foi impactada pelo Evangelho, ela volta para a sua cidade, e o Evangelho começa a crescer nessa cidade. Então, na Ásia Menor, o Evangelho começa a crescer neste lugar. Bom, aqui são alguns dados dessa igreja, desse lugar. Bom, aí a gente vai começar a falar sobre algumas questões que estão aqui no texto. O primeiro deles, aplicando agora para a nossa vida e vendo o que está aqui no texto, é o seguinte: quem é Jesus? Aqui o texto mostra que Jesus nos conhece profundamente. Não é superficialmente, e sim profundamente. E por que eu digo isso para você? Porque, deixa eu mostrar outro versículo para você importante, que nós encontramos aqui no texto de Daniel e de Apocalipse. Quem é o nosso Jesus? Esse Jesus que foi revelado, tanto em Daniel quanto em Apocalipse. Dá uma olhada nesse texto que eu coloquei aqui. Se você não estiver enxergando, eu vou ler para você. Tem dois textos, duas colunas. O texto de Daniel diz o seguinte: Daniel, no capítulo 10, ele está muito triste. Ele passa 3 semanas triste, angustiado, orando, buscando a Deus. E aí, durante esse período, ele tem uma revelação do Senhor. E olha a revelação que ele tem da parte de Deus, quando ele vê. Ele diz assim: e levantei os meus olhos, e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Glória a Deus por isso. Olha que Daniel viu, lá em Daniel, mais ou menos há muitos anos antes de o nosso Senhor Jesus ter nascido. Ele já estava vendo o Jesus glorioso, poderoso, já o Jesus ressuscitado. Olha o que João vê agora, quando João está na ilha de Patmos, quando ele está recebendo a revelação do Apocalipse. Ele diz assim, Apocalipse 1, versículos 13 a 15: um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Sua cabeça, os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Glória a Deus. Esse Jesus apareceu para ele e falou que estava vendo o trabalho dele, desde o primeiro dia que ele estava orando, ele viu a oração dele. Esse Jesus que sabe quando você ora, quando você não ora, quando você jejua, quando você não jejua. Esse Jesus que conhece você por dentro e por fora, e ele está dizendo aqui, que foi esse Jesus que apareceu para ele. João também vê esse Jesus glorioso. E essa primeira característica de Jesus com olhos como chama de fogo, nos fala de Jesus que consegue ver, que consegue julgar, que consegue analisar, que consegue ver tudo o que se passa na nossa vida. O nosso Jesus é poderoso. Os seus olhos são como chama de fogo. Os seus pés são como latão reluzente. Aqui ele está falando da firmeza. Jesus tem uma firmeza, e você, se estiver em Cristo, você também estará firme. Se você estiver em Jesus, você está seguro. Se você estiver em Jesus, nada vai abalar, porque o nosso Senhor Jesus é um Deus glorioso. Aleluia. Glória a Deus por isso. E aqui ele diz assim, no versículo 19, ele diz assim: ele conhece as nossas obras. Ele está dizendo aqui, olha, eu conheço as tuas obras. A obra geralmente é uma coisa mais externa, enquanto que, a obra geralmente aparece, enquanto que no versículo 23, se você olhar um pouquinho, ele diz assim: ferirei de morte a teus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Ele está falando assim: e darei a cada um segundo as vossas obras. Jesus, que conhece por fora, também te conhece por dentro. E aqui me permita falar duas palavras em grego para você.
Eu quero falar duas palavras. A primeira é nefros, que é essa que foi traduzida como mente. Nefros, na verdade, é rim. O que significa o rim? A Bíblia diz lá em Jeremias 11, versículo 20, que o Senhor sonda os nossos corações e os nossos pensamentos. Deus sonda os nossos rins. Ele está falando de algo profundo, de algo interno, de algo que ninguém vê, o Senhor vê. De algo que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Ele sonda os teus pensamentos, a sua mente, o que passa na tua mente. O nosso Deus, o nosso Jesus é onisciente, conhece todas as coisas. E ele diz uma outra palavra, ele sonda a mente e também sonda o coração. E o coração na Bíblia, ele não é só o órgão que bombeia o sangue. E aí ele usa a segunda palavra, que é cardia. Então ele usou nefros, que é nefrologia, você fala do rim. E aí você tem aqui o cardia, que você fala do coração. E o coração, ele fala sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa alma, sobre o nosso profundo. E aqui Jesus está dizendo que ele conhece tanto as obras externas, quanto ele conhece tanto os nossos pensamentos, quanto as nossas intenções. Ainda antes que a gente diga alguma coisa, o nosso Senhor Jesus já conhece, Ele já sabe. Antes que você peça, Ele já sabe. Antes que você ore, Ele já sabe. Ele quer que você ore, Ele quer que você peça, Ele quer que você se manifeste, mas Ele já sabe o que você está precisando. Por isso você não precisa usar vãs repetições, conforme está escrito lá em Mateus, no capítulo 5 e 6. Você pode falar com o Senhor Jesus e Ele conhece a tua vida. Ele conhece tanto por dentro quanto Ele te conhece por fora. E é algo glorioso, que aqui no versículo 19 e no versículo 20, Ele vai revelando outras coisas, que são pelo menos 5 coisas que Jesus conhece da nossa vida. Que Jesus sabe, que Jesus se manifesta na nossa vida. Olha só, Ele diz aqui: conheço as tuas obras. Permita-me falar mais 5 palavras em grego. Hoje vai ser aula de grego, amém? Estou brincando, é Apocalipse. A primeira palavra é ergon, obras. Que obras são essas? Empreendimentos. Empreendimentos, porque você vê obras e depois você vê a quarta coisa, é serviço. Qual a diferença de obra e de serviço? Tem diferença. Por isso que eu preciso dizer para você a palavra. Porque obra é aquilo que você faz, o empreendimento, aquilo que você realiza, aquilo que você trabalha e aparece, a obra. Então você está trabalhando. Jesus olhou para essa igreja e falou assim: vocês são uma igreja que trabalham. Vocês são uma igreja operosa, vocês são uma igreja que tem muitas obras, glória a Deus por isso. Jesus estava elogiando a igreja. Jesus não chegou batendo, Ele chegou elogiando. E é assim que Jesus faz. Ele chega, elogia, vê a situação, está dando o diagnóstico daquela igreja. Primeiro Ele diz que eles estão trabalhando. A segunda palavra Ele diz assim: também vejo o teu amor. E amor é uma palavra complicada para a gente explicar em português, porque no grego são 4 palavras. Mas o amor que está aqui, não é o amor eros, de homem para mulher, não é o amor estorge, que é de familiar, não é o amor fileu, fraternal. O amor que ele está falando aqui: estou vendo o teu amor ágape, estou vendo o teu amor sacrificial. O amor que vocês têm é um amor diferente. Vocês têm o amor de Deus nos vossos corações. É uma igreja que tem o amor de Deus. O que estava faltando na igreja de Éfeso, estava sobrando na igreja de Tiatira. Então essa igreja tinha amor, ela tinha um amor ágape. Então a segunda palavra é ágape. A terceira ele diz assim: também conheço a tua fé, a tua fidelidade. A palavra pistes, fé, ou seja, a tua confiança em Deus. Vocês confiam no Senhor. A fé de vocês é uma fé firme. Vocês têm uma fé que não é oscilante. Vocês têm uma fé no Senhor Jesus. Então ele está falando sobre a firmeza, sobre a fidelidade, sobre eles estarem fincados na fé. Eles tinham uma fé forte, glória a Deus por isso. Outra característica, que é a quarta, ele fala do serviço. Então agora a gente vai ver a diferença entre obras e serviço. A palavra serviço aqui é diaconia. Será que a gente conhece essa palavra na igreja? Diácono, diaconia, diaconato. É a palavra que está associada ao serviço, ao ministério, ao servir pessoas. Então a igreja também servia as outras pessoas. Não é só uma obra ou um empreendimento físico, mas ela também trabalha com vidas. Então o diácono, a diaconia lida com o ministério que lida com pessoas e que lida com almas. E muita gente fala assim: eu não sou mais diácono, agora eu sou pastor. Nós continuamos sendo servos, continuamos prestando a nossa diaconia. Não é porque foi promovido para um outro nível tal que você deixa de servir, você continua servindo. Aliás, Jesus diz que quanto mais você cresce, continua sendo servo de
todos. Então, quanto mais você cresce, você está sendo mais servo ainda. Ou seja, na verdade, a hierarquia de Deus, o organograma divino, ele é na ordem invertida. Quem quer ser servido, vai servir, e assim vai. É totalmente o oposto, a contracultura cristã. Ele está ensinando que a gente precisa servir. Ele fala que o nosso serviço, a nossa diaconia, nós precisamos servir os outros. E essa era uma igreja que servia. Ela tanto tinha obras e empreendimentos físicos, quanto ela tinha também o serviço lidando com pessoas. O que mais essa igreja tinha? Ela fala sobre a última palavra, é a paciência. E aqui ele usou a palavra hipomoné, ou seja, perseverança. Outra palavra bonita que está na moda, você pode trocar paciência por essa, resiliência. Aleluia, glória a Deus. O que é resiliência? É você falar que você pode passar por toda a tempestade e você continua firme de pé, porque você está firmado no Senhor Jesus. Aleluia, você tem firmeza, resiliência. Então o crente em Jesus, ele tem paciência, ele passa pela prova, ele passa pela luta, ele passa pela tribulação, mas ele continua de pé em Cristo Jesus. Aleluia por isso. E essa era uma igreja que fazia tudo isso, uma igreja que tinha amor, uma igreja que trabalhava, uma igreja que fazia muitas coisas. E Jesus começa a dizer que ele conhece todas estas obras, ele conhece tudo isso. E eu posso dizer para você que só Jesus pode distinguir entre todos nós, toda a igreja local, ele consegue ver pelo menos 3 tipos de pessoas. E dentro de uma igreja, como a gente falou, tem gente fiel e tem gente infiel. Tem gente que serve a Deus, tem gente que não serve. E aqui ele fala, pelo menos, olhando aqui nessas características, a gente encontra que Jesus diz o seguinte, ele encontra aqui no versículo 24, ele fala sobre um tipo de pessoa, mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Ele conhece aqueles que são fiéis, os remanescentes, os que restaram. E aqui a gente vai entrar daqui a pouco falando sobre a parte ruim, vamos dizer assim, quando ele usa o nome Jezabel. Esse nome lembra alguma coisa? Quando você escuta Jezabel, esse nome lembra alguma coisa. Lá no Antigo Testamento, a gente lembra de Elias, a gente lembra de Acabe, a gente lembra que essa mulher matou o profeta, e a gente lembra que um dia Elias, ele foi para uma caverna e ele falou assim, ai Senhor, só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirá-la. Só que o que Deus disse para ele? Ô Elias, chora não, você não está sozinho, você não está sozinho, ainda tem 7.000, ainda tem 7.000 que não se dobraram para Baal, ainda tem 7.000 pessoas que são fiéis. Quando você está achando, eu estou sozinho, só nós estamos falando, só nós... Deus ainda está preservando muita gente, Deus ainda tem os seus fiéis, os seus remanescentes. Então não se desespere, não ache que você está sozinho, porque Deus, Ele continua preservando os seus fiéis. Ainda tem 7.000, e aqui você lembra dos remanescentes, embora a palavra pareça até ser bonita, em alguns momentos você pode traduzir ela como resto, o que sobrou, um restinho, mas para a glória de Deus ainda tem um restinho, aleluia, ainda tem gente fiel, ainda tem gente que prega a palavra, ainda tem gente que crê na palavra, amém? Porque hoje em dia, como o pastor disse, quantos seminários teológicos que começaram bem, quando a gente olha, eu fico abismado de olhar, por exemplo, a Universidade de Harvard, Estados Unidos, uma das melhores universidades do mundo. O tema dela, o título dela, o logo dela diz Veritas, que ela creia na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O tema de Harvard. Aí pergunto, onde estão os crentes em Harvard? Onde estão os crentes em Harvard? Então nós temos que vigiar a nossa vida, porque muitos deles já não creem mais e ensinam a não crer nas Escrituras. Mas graças a Deus que ainda tem universidades fiéis, que falam de Jesus Cristo como Salvador, que ainda falam que o nosso Deus é o Senhor, e ainda falam que a palavra de Deus é a verdade, não é lenda. Isso aqui não é produção humana, isso aqui é produção divina, amém? Glória a Deus por isso. Então tem o remanescente ainda, para a glória de Deus. O que mais tem nessa igreja? Tinha um segundo grupo, que está revelado aqui no versículo 20, tem um grupo de pessoas que são tolerantes, mas tem o contra ti que toleras Jezabel. Tem um grupo de pessoas tolerantes, que aceitam de boa, que deixa passar,
que faz de conta que não estão vendo nada. Tem um grupo de pessoas que são tolerantes, que deixa passar. Tanto faz como tanto fez. Eu estou vendo, mas... deixa assim, deixa assim. Tem um grupo que é desse jeito, dentro dessa igreja. São os tolerantes. Então tem o grupo dos fiéis, tem o grupo dos tolerantes. A gente vai aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas tem um terceiro grupo, que ele fala nos versículos 20 a 22. Ele diz aqui que tem um grupo de pessoas que estão se prostituindo, que estão comendo o sacrifício da idolatria. Ele está falando de um grupo aqui de pessoas que são infiéis, são pecadores conscientes. Porque o texto diz assim: eu dei a oportunidade para se arrepender e não se arrependeram. Pessoas que fazem e pecam à vontade, deliberadamente, sabendo que é pecado. Tem os contumazes. Então, dentro de um determinado lugar, você tem pessoas fiéis, você tem tolerantes que não praticam, mas toleram, e você tem aquele que realmente se lambuza. Vamos dizer assim, se joga no pecado. Mas o Senhor Jesus, Ele olhou para esses três grupos, e Ele tem mensagem para os três grupos. Ele tem mensagem para os fiéis, Ele tem mensagem para os tolerantes, e Ele tem mensagem para aqueles que se lambuzam no pecado. E para todos eles, Ele tem uma mensagem que é para que sejam restaurados. O objetivo de Deus não é destruir ninguém, mas nós vamos continuar aqui vendo que Jesus, o tópico 2, Ele não tolera o pecado. Essa é a parte que está aqui, que a gente começa no versículo 20. Enquanto muitos toleram, deixam passar, faz de conta que não vê, o nosso Senhor Jesus não faz vista grossa. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 e 6, quando ele estava escrevendo a igreja aos Coríntios, 1 Coríntios, ele fala sobre uma situação de uma igreja, que havia uma pessoa numa situação que muita gente sabia e não tomava atitude. Muita gente sabia daquele jovem pecando, cometendo pecado grave que nem entre os gentios havia, e mesmo assim, muitos se faziam de desentendidos. A igreja não tomava nenhuma atitude. Consequentemente, o que acontece ali? Paulo escreve à igreja e fala para que eles tomem uma atitude, para que eles apliquem a disciplina. O mesmo Paulo que manda aplicar a disciplina, em 2 Coríntios, ele escreve para que a igreja que aplicou, obedeceu o apóstolo, que eles reintegrem a pessoa à comunhão da igreja. Então a disciplina não visa a destruição, a disciplina de Deus visa a edificação. A correção de Deus não visa a destruição de ninguém, mas sim trazê-los para Deus. Então Jesus aqui, ele está dizendo que ele não tolera o pecado, ele é intolerante quanto a isso. E o fato aqui também, observe o versículo 20. O que essa mulher chamada Jezabel fazia? Se dizia profetisa, ela tanto ensinava e enganava os meus servos a que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. Ele está falando de uma outra coisa importante. Essa mulher não só pecava, mas ela ensinava os outros a pecarem. Aqui fala sobre doutrina, sobre ensinamento, sobre ortodoxia, fala sobre pessoas que ensinam. Por isso é a importância de você saber quem você ouve. O pastor estava acabando de dizer há pouco sobre a questão de amontoar para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, doutores que falam o que eu quero ouvir. Então você pega e vai numa tal de inclusão aí, tem uma tal igreja de inclusão, aí você vai lá e o texto que eles vão usar é para incluir pessoas, e para ser mais direto, para incluir pessoas que a Bíblia condena, que a Bíblia manda disciplinar. Você deve sim amar a todos, pregar o evangelho a todos e orientá-los que Jesus pode transformar, que Jesus muda a vida. O evangelho é uma mensagem de transformação, de nova criatura. Jesus quer salvar. Inclusive Paulo, quando escreve também aos Coríntios, ele fala: vós que noutro tempo éreis. Ele diz que eram, não é mais. Ele aplica dizendo que eram, vocês estavam devassos, perversos. Ele vai colocando uma lista de coisas que eram, mas não são mais. Por quê? Eles são tudo ex, porque Jesus transformou. Jesus mudou uma nova criatura. Então a gente precisa continuar dizendo desse evangelho de Jesus. Então Jesus aqui ele fala sobre a questão da doutrina, o ensinamento. Que ensinamento você está ouvindo? Deus é amor, aleluia, glória a Deus, Ele é amor. Deus é amor, Deus ama, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Exatamente, mas precisa crer em Jesus. E aí na continuação você verá que ele vai falando sobre a transformação dessas vidas. Jesus, quando olha para as pessoas, eu me assusto às vezes com algumas pessoas,
quando pregam, e dizem assim, o texto de João, vai e não peques mais. Jesus quando diz para aquela mulher pecadora, ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno, então vai. Eu vi um dia um camarada pregando, ele não falava não peques mais, ele só falava assim, Jesus mandou você ir, vai, e vai. E a pregação inteira ele mandou todo mundo ir, vai para onde, irmão? Para onde você vai? Jesus falou, vai e não peques mais. Jesus falou para o paralítico, vai e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E a pessoa fala, vai para onde? Só cortou o texto e não quer falar. Não peques mais é uma palavra dura de falar, porque não digere. Jesus falou, vai e não peques mais. Muda de vida, meu filho. É assim que Jesus falou. E aí, quando ele falou, as pessoas às vezes querem cortar, dizer metade, meia verdade. Jesus não mandou você e eu pregar meia verdade. Ele mandou você pregar toda a verdade, que é a palavra dele. Ele é a verdade. E aqui ele está dizendo ali, sobre esses ensinamentos. E esses ensinamentos levavam as pessoas ao pecado. Esse é o problema. Certos tipos de ensinamento induzem as pessoas ao erro. E qual era o ensinamento dessa Jezabel? Olha que coisa interessante, o que essa mulher estava fazendo? O nome dela, se você pegar no dicionário de Strong, significa uma pessoa pura, casta. Segura essa, virtuosa. Jezabel significa casta, pura, virtuosa. Justo ela, que levou o povo de Deus a pecar, que matava profeta, que se prostituía, que o culto de Baal era uma prostituição total, o culto de Asherá era uma prostituição total. Como é que pode você dizer que... Por isso que eu digo, tem gente que tem nome de que é vive, mas está morto. Tem nome de que é santo, mas é impuro. Então, irmão, o rótulo não diz nada, meu irmão. Cuidado com esse negócio de rótulo. Lá vai o santo homem de Deus. Tem que ver se é santo mesmo. Se está fazendo o que tem que fazer, porque está escrito. A mulher olhou e viu o procedimento do homem de Deus, do profeta Elias, do profeta Eliseu, e pôde dizer, lá vai realmente um homem santo de Deus. Vamos fazer um quarto para ele aqui, vamos arrumar um lugar aqui para ele, porque é homem de Deus, e tem homem de Deus. Deus tem homens fiéis, e por isso ele diz aqui. Agora, essa mulher que se dizia ser pura, casta, santa, que seu nome significava algo, fazia totalmente o oposto. Por isso que a gente não pode ter nome de quem vive somente, a gente tem que ser de fato. O evangelho de Jesus, a crítica de Jesus era, você tinha que tanto dizer, mas também viver. Você não podia deixar passar. E aí essa mulher ensinava algumas coisas. A primeira delas era o seguinte: você, para vencer o pecado, precisa conhecer o inimigo. Você precisa conhecer o diabo. Você precisa fazer parte. Então, para você vencer o inimigo, você tem que conhecer o inimigo. Aí, para conhecer o inimigo, você tem que entrar no meio do inimigo, da seara do inimigo, se afundar. Então, ela incentivava as pessoas, os crentes comerciantes, a fazer parte de todas as associações. Participa, vai sim em tudo que eles marcarem. Participe de tudo para você saber de tudo que eles fazem, para que você conheça por dentro, profundamente, os assuntos que acontecem lá. Ele incentivava a pecar deliberadamente. Ele incentivava que eles crescessem ali, conhecendo bastante do diabo. E olha só, fica uma questão de curiosidade aqui. A Bíblia não cita o nome do diabo. E tanta gente fica dando ibope para o diabo. E dá testemunho de 1h30 falando do diabo. E prega sobre o diabo. E fala assim, quando eu era lá do não sei da onde, tinha o fulano, o tranca-rua, o Zé Pilintra, não sei o quê. Eu pergunto, onde está esse nome Zé Pilintra, tranca-rua, não sei o quê, na sua Bíblia? Me mostra. Cadê o nome dele? Não tem esse nome na Bíblia. Não tem esse nome na Bíblia. Ah, porque... E começa a dar ibope para o diabo, e dá ibope para o diabo. Para começar, a palavra diabo é um título, não é um nome. A palavra Satanás não é um título, não é um nome. A palavra antiga serpente é um título, não é um nome. A palavra Lúcifer nem está na Bíblia. A palavra, o nome que você quiser, são títulos, não são nomes. Veja, a palavra de Deus não deu importância para o diabo. Ela dá importância para Jesus. Ela dá importância para o nosso Deus.
ela dá valor ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho de todos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. É o nome de Jesus que importa, é o nome de Jesus que você precisa saber, é esse nome que você precisa conhecer, não é o nome do diabo. Então ela ensinava que tinha que se enfiar no meio das coisas do diabo. Você não precisa se enfiar no meio das coisas do diabo. O Senhor quer que você seja fiel, amém? Olha a coisa importante que está escrito aqui também, segundo o ensino dela, ela ensinava que para ter lucro, vale tudo. Não, irmão, não, você faz parte do negócio. Você tem que mentir, você tem que roubar, você tem que dar propina lá, você tem que se corromper, você está nesse meio, você tem que fazer. Aí eu te pergunto, Daniel, a gente estudou Daniel ontem na teologia. Daniel entrou no governo, ele ficou 72 anos no governo. Entrou Nabucodonosor, saiu Nabucodonosor, entrou rei, saiu rei, entrou rei, caiu rei, trocou governo, trocou império, Daniel estava lá. Eu te pergunto, ele entrou com 17 anos de idade, decidiu não se contaminar, ficou fiel, foi até o fim, chegou lá com mais de 80 anos de idade, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor e um testemunho impecável, servindo a Deus toda a sua vida. Daniel teve uma vida exemplar e estava no meio da política. Ele poderia se corromper? Cuidando de 127 províncias, 120 províncias, poderia se corromper? Tinha coisa, podia ser corrompido por alguém que estava lá? Poderia, mas o texto diz que não encontraram nada contra Daniel. Tiveram que buscar aqui, vamos achar um jeito de acusar ele. Aí acharam um jeito. Qual foi o jeito? Acusa ele na lei do seu Deus. Aí você encontra alguma coisa e você fala dele. Aí proibiram orar, ele não pode orar. Aí o Daniel falou, vou continuar orando. E 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. Então você não pode negociar os seus valores, os seus princípios. Essa é a lição que a gente precisa levar. Ah, mas eu sou advogado, eu tenho que mentir, se eu não mentir eu não ganho nada. Irmão, fala a verdade e o Senhor vai te dar vitória. Ah, mas eu sou político, eu tenho que roubar, se eu não roubar eu não vou ser sucedido aqui, eu vou me matar. Não roube não, se é político você continua sendo fiel, seja fiel ao Senhor. Ah, mas eu sou tal coisa, eu trabalho em tal área, eu tenho que enganar. Não tem que enganar coisa nenhuma, você é servo de Deus, você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você não precisa enrolar ninguém, você precisa ser fiel a Jesus. Ah, mas eu vou ter prejuízo, então tenha o prejuízo, mas seja fiel a Jesus. Essa igreja fazia isso, tinha gente fiel, mas tinha gente ensinando, tem que se misturar. Interessante que esse se misturar aqui, é diferente do que eu vejo na minha Bíblia, porque na minha Bíblia, alguns dizem assim, você tem que experimentar o pecado para você poder falar do pecado. Não precisa, eu não preciso experimentar droga para saber que droga é droga, não presta. Eu posso ver os outros e ver os outros que usam droga e estão fazendo besteira, e que aquele efeito faz mal na vida dele. Eu não preciso experimentar o mundo para saber que o mundo não presta. O jovem crente não precisa experimentar o mundo para saber que o mundo não presta, é só observar, é só olhar para a palavra de Deus. E olha quantos textos a gente tem. O crente diz assim, olha o que está escrito, foge também dos desejos da mocidade. Tem hora que você tem que fugir. O crente só avança, só vai para cima. Não, tem hora que ele foge. Foge dos desejos da mocidade. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 6,18. Foge também da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui contra o seu próprio corpo. José fugiu. Então tem hora que tem que fugir. Você não tem que se misturar. E aí muitas vezes o diabo aqui perseguiu a igreja por força. Então você tinha a perseguição. Na igreja de Esmirna era perseguição, matava os crentes. O diabo não conseguiu pela força externa. Aí ele troca a estratégia. Então vamos mexer na doutrina, vamos começar a ensinar as coisas erradas. Aí o povo vai pecar, como na igreja de Pérgamo. Doutrina de Balaão e dos Nicolaitas. Ensina o povo a pecar, ensina o povo a fazer coisa errada e vão ser amaldiçoados. Então você mexe na doutrina. E agora você tem aqui um outro pecado aqui nessa igreja. Ele não conseguiu pela heresia, em algumas igrejas. Ele não conseguiu pela perseguição, porque os crentes continuaram fiéis. Mas agora ele vem com a sedução do pecado. Ele vem seduzir. A Jezabel vem seduzir. Ela tem um símbolo na Bíblia aqui de sedução. Ela vem seduzir os crentes para que achem que o pecado é gostoso, o pecado é bom. E ela vem enganar as pessoas para o pecado. E aqui eu faço mais uma ilustração para você. O barco, ele só funciona se estiver aonde? Na água. Mas não pode ter água dentro do barco. O barco vai na água, mas a água não pode estar dentro do barco. Se entrar água no barco, o barco
Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você anda nesse mundo, mas o mundo não pode entrar dentro de você. O mundo não pode entrar dentro da sua vida, dentro do seu barco, da sua vida. Você não pode deixar o mundo entrar. Você está no mundo, mas o mundo não entra em você. Então você precisa viver nesse mundo sem se contaminar. É isso que Jesus está ensinando aqui. E aqui tem 5 passos muito rápidos que eu quero falar com você sobre essa questão da contaminação. Olha o problema. Primeiro problema é o seguinte, essa questão de mundanização. Primeiro você se torna amigo do mundo. Tiago disse que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então você não pode ser amigo. Só que a amizade evolui, vira amor. Aí João escreveu, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, da amizade virou amor. Cuidado, está evoluindo. Depois que você evoluiu e tem amor, você se contamina. Aí Tiago repete, não se contaminem com o mundo. Tiago, ele vai falar sobre essa contaminação em Tiago 1:27. Sobre você se contaminar com o mundo. Depois você tem a questão, depois de contaminado, lá em Romanos, Paulo fala sobre você se conformar com o mundo. Achar que é tudo normal. É o tolerar, está tudo normal, é assim mesmo. Esse negócio de inclusão agora é assim, tem que aceitar, sabe? Se a gente não aceitar, a gente vai, sabe? A gente vai ficar para trás e tal. Irmão, isso aqui é se conformar com o mundo, é tomar a forma do mundo, achar que você está certo. Não, não está certo. Não vos conformeis com o mundo, mas vos transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você não pode se conformar. E o 5º passo, depois que se conformou, aí vem a condenação com o mundo. Porque Paulo escreve aos Coríntios capítulo 11, ele fala para a gente examinar nós mesmos. Essa é uma análise que a gente tem que fazer hoje. Eu preciso analisar minha vida. E aí ele fala aqui, para você não ser condenado com o mundo. Nós somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então esse processo de mundanização ele acontece, mas o Senhor quer nos livrar de tudo isso. E a gente vai vencer isso em nome de Jesus. E aí a gente vai aqui dizer para vocês, estava aqui, eu não passei. Pula. Deixa eu mostrar para vocês aqui, Jesus, Ele te dá oportunidades. É o que está escrito na sequência do texto. Ele diz assim, dei-lhes oportunidades, para que se arrependesse. Jesus deu oportunidade, mas eles não quiseram se arrepender. Jesus deu tempo, o texto diz, deu tempo. A gente não sabe quanto tempo foi, mas eu posso te dizer, estudando sobre o livro de Daniel, que Deus deu 490 anos para Israel, para eles se arrependerem dos erros que eles cometeram quando entraram na terra. Deus deu 490. Deus disse assim para Abraão, Abraão, tua geração será peregrina no Egito. Deus avisou Abraão que eles ficariam 400 anos, porque a medida do pecado dos amorreus não tinha chegado. Ou seja, Deus deu 400 anos para aquele povo se arrepender, eles não se arrependeram. Quando eles chegaram depois do Egito, Deus falou, acaba com tudo. A hora do julgamento chegou. Eu dei 400 anos, não se arrependeram, a hora do julgamento. Eu não sei quanto tempo Deus deu para Jezabel, quanto tempo Deus deu para aquele povo, mas Deus deu tempo. Ele está dizendo aqui, dei-lhes tempo, mas eles não se arrependeram. E aí Jesus fala que Ele vai trazer então o juízo, porque eles não se arrependeram. Então, ele diz assim, que quem aceita, ou quem se arrepende, não vai ser condenado. Mas se não se arrepender, aí vem o julgamento divino. Aí Jesus começa a falar sobre Ele vai julgar aquele povo. E Ele fala aqui que Ele vai colocar na cama, que Ele vai trazer doença, que Ele vai matar os filhos. E diga-se de passagem, só para concluir aqui, você pensa que Jesus vai matar o filho? O que o filho tem a ver com o pecado da mãe? Aqui o filho não é filho ruiós, no grego. O filho, no caso, filho biológico. Não. Jesus é ruiós, filho de Deus. Aqui ele usa outra palavra. É filho no sentido de pessoas que aprenderam a doutrina de Jezabel e que estão praticando a sua doutrina, que a consideram como a sua profetisa. São pessoas que assimilaram ela como a sua mãe espiritual. É nesse sentido que está aqui. Por isso Deus diz assim, todos que assimilaram essa doutrina, que se tornaram filhos espirituais dessa mulher, vão sofrer as consequências. E Jesus traz o julgamento para essa igreja. E aí ele vai falando que ele vai julgá-los. E o último ponto aqui é o seguinte, quando você chega ao final, ele diz aqui que o Senhor Jesus vai recompensar cada um dos seus filhos. Os fiéis serão recompensados. E ele fala uma questão aqui, eles não podiam participar dos grêmios, eram excluídos, colocados à parte da sociedade.
O crente, quando quer ser fiel, muitas vezes é excluído, é colocado de lado. Mas ao ser colocado de lado, o Senhor Jesus, Ele fala que vai colocar você no meio, você vai reinar, você estará no comando, você estará governando. Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar num lugar de destaque. Você é fiel, Deus vai te colocar num lugar diferenciado. É isso que Ele está falando aqui. É recompensa para quem é fiel. Ele fala que Deus vai mudar a situação. Ele fala que Ele vai te dar a estrela da manhã. A estrela da manhã aqui é símbolo da vitória. Você vai encontrar a estrela da manhã como Jesus Cristo em Apocalipse 22. Deixa eu te dizer um pouco sobre o arrebatamento, bem rapidinho. Muitos acreditam que o arrebatamento, alguns acham que vai ser depois, mas nós cremos que Jesus vai arrebatar a sua igreja. E olha só, você tem a estrela da manhã e o sol da justiça. Guarda essas frases. Para Israel, Malaquias capítulo 4, Jesus é o sol da justiça, porque eles não aceitaram Jesus. O sol é muito mais forte e vibrante no final do dia, no dia. Agora, quando você olha a estrela da manhã, Jesus vem antes para nós. Você vai ser arrebatado, você vai chegar, você é guardado, como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. O Senhor Jesus vai te guardar, então você será levado. Jesus é a estrela da manhã para nós. Ele está falando aqui que Ele vai te trazer a vitória antecipada. Jesus vai te dar a vitória antes deles. Eles poderiam receber antes, mas Jesus falou: muitos chegarão e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos vão ficar de longe lá olhando. Por quê? Porque não creram em Jesus, porque não aceitaram o evangelho de Jesus. Mas Jesus vai te dar a bênção, a vitória, e você vai receber essa vitória em nome de Jesus. Jesus é a nossa vitória. E o que eu posso refletir aqui nesse final, eu posso dizer para você algumas coisas. Quando a gente olha essa carta, o fiel tem vitória. Aquele que não está sendo fiel tem oportunidade de arrependimento. O Senhor Jesus tem oportunidade para todos. E aqui eu começo a pensar o seguinte: o que eu estou tolerando na minha vida que eu preciso deixar de tolerar, que eu preciso tirar da minha vida? O que eu estou deixando passar na minha vida? Isso aqui, deixei passar, estou ignorando, estou fazendo de conta que eu não estou vendo e que não agrada a Jesus. É eu e você, cada um de nós, vamos analisar na nossa vida. O que eu estou fazendo que não agrada a Jesus, que eu estou tolerando, estou deixando passar? Eu podia ser melhor, eu podia fazer melhor a obra de Deus, eu podia estar aqui, sendo mais fiel. O que eu estou deixando passar na minha vida que Jesus não deixaria passar? O que eu estou sendo mais permissivo do que Jesus? Porque o meu Jesus, o nosso Jesus, Ele não tolera o pecado. A igreja de Tiatira é um sinal vermelho. Sabe o que é um sinal vermelho? Você vê, o que você tem que fazer? Para, reflita, pensa. O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer? O que eu posso mudar na minha vida para ficar melhor? O que eu posso fazer para que Jesus se agrade mais de mim? O que eu posso fazer para que eu possa ser esse vencedor? O que eu posso fazer para receber a vitória de Jesus? É isso que a gente precisa pensar. O que eu posso fazer para melhorar? Jesus quer que você seja melhor a cada dia. Aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém.